E agora, como sempre, exercício, frases para treinar. O que eu quero? Predicativo do sujeito e dizer se o verbo é de ligação ou significativo. Por quê? Porque se há predicativo do sujeito, o predicado pode ser nominal, se o verbo for de ligação, ou predicado verbo nominal, se o verbo for significativo. Então, vamos relembrar quais são os 8 verbos de ligação. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar, continuar e tornar-se. Mas ele só é de ligação se tiver predicativo do sujeito. Vamos lá. Ela entrou em casa apressada. Qual é o verbo? Entrou. Esse ou não vai ser eu entrou, então é ele ou ela. O ela já está aqui, é o sujeito. Ela entrou onde? Em casa, adjunta adverbial. Entrou como? Apressada. Se fosse plural, elas entraram em casa apressadas. Então, esse adjetivo está falando do sujeito separado pelo verbo. Ele tem que ser predicativo do sujeito. Mas o entrar é verbo significativo. Conclusão, predicado, verbo nominal. Ele está muito triste. O verbo é estar. Esse estar com acento já me diz. O sujeito é ele ou ela. Já está aqui. Sujeito ele. Ele está como? Muito triste. Lembra? Muito triste não vai virar tristíssimo? Então, o muito é advérbio que gera o adjunto adverbial e o triste é adjetivo. Está falando de quem? Do sujeito separado pelo verbo. Então, esse triste é predicativo do sujeito. Está é da lista do CEFIPACT? Sim. Então, o verbo de ligação com predicativo do sujeito, o predicado tem que ser nominal. Não pode errar. Os alunos são bem inteligentes. Está tudo no plural, menos o bem. Mas o bem não está grudadinho no inteligente? Bem inteligente não é inteligentíssimo? Então, ele já me disse, esse bem é advérbio de intensidade. Na análise é adjunta adverbial. Inteligentes é adjetivo e está falando do sujeito, os alunos. E está separado pelo verbo. Todo adjetivo que fala do sujeito separado pelo verbo tem que ser predicativo do sujeito. São é do verbo ser. Está na lista do CEFIPACT? Está. Tem predicativo? Tem. Então, ele é verbo de ligação e o predicado é nominal. Gente, é muito fácil. É só prestar atenção. Vocês continuarão felizes. Tudo está no plural. Então, ele já me disse como vocês continuarão felizes. Lembra? Fiz a pergunta como. A resposta varia é adjetivo. A resposta não varia é advérbio. Então, ele é adjetivo. Está falando do sujeito separado pelo verbo. Então, ele já me disse, eu sou predicativo do sujeito. Continuarão é do verbo continuar. Está na lista do CEFIPACT? Está. Então, como tem verbo de ligação, como tem predicativo, confirma. Ele é verbo de ligação e o predicado tem que ser nominal. Mas isso tudo tem que saber os 8 verbos de ligação do CEFIPACT, tá? Então, escreva 10 vezes, 20 vezes até memorizar. Agora, ele foi considerado inocente por todos. Aqui eu tenho uma locução verbal. Foi considerado. Quem que foi considerado? Ele, sujeito. Ele foi considerado como? Inocente. No plural, eles foram considerados inocentes. Fiz a pergunta como. Resposta que varia é adjetivo, que não varia é advérbio. Então, esse inocente fala do sujeito, separado pelo verbo, tem que ser predicativo do sujeito. Foi considerado, o verbo que manda aqui é considerar. Mas considerar não está na lista do CEFIPACT, não perdeu o significado de considerar. Então, ele é verbo significativo e se há predicativo do sujeito, o predicado é verbo nominal. A criança corria muito animada. Plural. As crianças corriam muito
animadas. O animadas foi para o plural e o muito não mudou. Muito animada não é animadíssimo? Então ele já me disse, eu sou advérbio de intensidade, eu sou adjunto adverbial. E esse adjetivo está falando do sujeito separado pelo verbo. O que ele é? Predicativo de sujeito. Correr está na lista do CFPACT? Não. Perdeu o significado? Não. Então ele é verbo significativo, com predicativo do sujeito, ele vira predicado verbo nominal. A mesa é branca. Plural. As mesas são brancas. Como é a mesa? Branca. Fiz a pergunta como, resposta varia, é adjetivo, é predicativo. Agora o branca, não está falando do sujeito e não está separado pelo verbo, então branca é predicativo do sujeito, está na lista do CFPACT e por isso ele é verbo de ligação, porque o predicativo do sujeito confirma e o predicado é nominal. No próximo vídeo nós falaremos das outras, que é para vocês poderem pensar um pouquinho no que acabaram de ouvir, ok? Bye, bye.